Ei, chuchus, e aí, como é que tá? Tudo jóia? Tudo legal? Tudo beleza com vocês? Então, é assim que eu cumprimento o povo, chuchu. Igual, né, no Brasil tem aquela coisa fofinha, não chuchu sem gosto, né? Um chuchu com gosto gostoso, assim. Entendi. Fofinho, entendeu? Mas daí eu cumprimento também? Pode cumprimentar também, fica à vontade. Tá bom. Não, eu vou esperar você, porque esse é o show. Tá bom, Ok. então. Mas antes eu quero apresentar a Kel pra vocês, antes dela cumprimentar vocês. Kel, Raquel, né, Kerborim. Mas tô muito feliz de estar com você aqui, uma honra, uma alegria e fazer o quê? Eu vi com entrevista, descobrir um pouquinho sobre a Raquel, conhecer um pouquinho. Vocês vão, na medida do possível aí, na medida da coisa rolando, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Prazer, Agora pode cumprimentar se quiser. Prazer, com você e com vocês. Bom, Kel, o Vic Entrevista Uhum. é um bate-papo bem leve, solto, Ok. que a gente vai realmente conhecer um pouquinho de você, o que a Kel faz, de onde ela vem, o que come, onde faz, aquela Globo Repórter, sabe? Ok, vamos que vamos, tô pronta. Então vamos embora. A primeira pergunta é essa, realmente. Quem é a Raquel? Uhum. De onde a Raquel vem? De onde a Raquel mora aqui nos Estados Unidos, mas nasceu no Brasil? Como é que é essa Aham. questão aí? Ok, então eu vou contar um pouquinho. Eu nasci em Campinas, a família do meu pai e da minha mãe, as duas famílias são de Campinas. Mas eu morei poucos anos da minha vida lá. Passei alguns anos da minha infância em São Paulo, alguns em Niterói, depois de volta em Campinas, daí nós fomos, em 92, eu tinha 12 anos, nós fomos para o Canadá. Então, a primeira vez que a gente saiu do Brasil foi porque meu pai foi fazer mestrado em teologia, ele sentiu de sair do país com a gente, era um sonho que a gente tinha como família, e tudo foi se encaixando, né, Vi? Que Deus foi abrindo as portas e abençoando, e nós fomos. Quando chegamos lá, eu tinha 12 anos, falava bem pouquinho, assim, não falava inglês. Eu já tinha falado inglês na infância, porque eu estudei numa escola americana na primeira série, mas depois a gente foi pra escola brasileira, Acaba que sim. perdeu o contato, assim, de estar conversando em inglês. Mas aí aos 12 anos fomos pro Canadá e, né, foi minha primeira experiência transcultural. Ficamos lá 3 anos sem voltar pro Brasil. Porque na época, assim, era Vancouver, né? Que é a costa oeste do Canadá, muito distante do Brasil, muito caro, né? Então nós ficamos 3 anos lá e virei quase canadense. Então a família sempre teve essa coisa de missão mesmo, de sair. Sim. Porque foi a família toda, né? Sim, foi a família toda. Foi uma experiência, acho que Deus estava nos preparando, a mim especificamente, para o meu futuro. É isso que eu ia né? perguntar, porque você tem essa ligação com missão também, né? Sim. Como é que foi? Participou do Jocum? Também, né? sim. Então, depois, em 95, eu voltei para São Paulo, fui estudar na escola americana, de 95 a 98. Em 98, eu terminei o colegial na escola americana e fui para Jocum. E fiz Jocum aqui nos Estados Unidos, né, no Havaí, em Kona, e depois fui pra Índia. E Diferente, hein? Completamente diferente de tudo que eu já vi, já vivi, já ouvi, assim, e olha que a gente fez missões no Brasil entre os índios, nas favelas, coisas assim, né? Todo mundo que mora no Brasil e tem uma experiência na igreja, em algum momento... Sim, já foi pra algum... Faz Saiu alguma da realidade, né? faz uma ação social, Sim. tipo, alguma a missão, né, de curto prazo e tal, mas meu tempo na Jocum foi curto, foi só de 6 meses. Mas eu passei 3 meses na Índia, tive uma experiência muito legal. E aí você tem história com a música também, né? Que vem da sua família. Também. E você já tava no meio, como é que é? Sim, meu pai, minha mãe tem história com Vencedores por Cristo, que foi um ministério que viajou todo o Brasil nos anos 70. E influenciou muito, assim, o país em termos de evangelismo e música, né? Eles levavam as músicas, eles eram uma banda. Foi quando a bateria entrou na igreja. É mesmo? Tipo assim, houveram igrejas que eles visitaram, que tipo, o pastor os encontrava na calçada e falava, vocês são muito bem-vindos, mas a bateria fica no carro. Uau! Então era uma outra época, uma época de revolução mesmo, assim, né? De renovação, assim, até mesmo do que a igreja vivia, né? Imagina, hoje, meu filho é baterista, gente. Nós estamos aqui numa sala onde a bateria dele tá bem ali.
É incrível isso, né? Eu gosto de pensar em Deus como um Deus geracional, de Abraão, Sim. Isaac e Jacó. Então, pensando no meu pai como Abraão, né? O vô, Deus já sabia que Davi, meu filho, seria um baterista. E o nome dele ainda, né? Exatamente. O nome dele é adorador, né? É um adorador, mas como que a gente desbrava caminhos para as próximas gerações. A gente nem sabe o quanto, né? Como, onde, quando, por quê, né? Exatamente. Mas daí a nossa família sempre cantou também, Vicky. No nosso tempo no Canadá, a gente cantou muito em português. É mesmo? Todo mundo queria ouvir a nossa língua, queria ouvir a nossa música. Até a bossa nova a gente cantava, tipo as música popular brasileira, Garota de Ipanema, que é uma música assim que o mundo inteiro conhece. Daí a gente começou a cantar juntos e em 97, um pouco antes de eu sair do Brasil de novo, a gente gravou um CD em família. Ai, que legal. Então, tipo, a música, meu pai é compositor, minha mãe é pianista, ele sempre... Tá na veia, né? A música. Tá na família, que tá legal, no sangue. Que legal. Por falar em música, essa questão da cultura, desse mix do inglês e tal, você participa muito dessa questão, né? Sim. De projetos misturando tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, Sim. línguas, né? O inglês e tal. Como é que é esse trabalho aí? Como é que é fazer parte disso? E projetos que você já participou? Foi bem interessante, assim, o início disso, porque eu tava num período mais escondida, porque eu tava tendo filhos, neném. Quantos filhos ela tem? 3 filhos. Mais em casa, bastante, assim, dedicada em casa. E, assim, eu diria, do nada surgiu a possibilidade. Mas eu vou explicar como que foi. Eu ministrava na igreja onde eu estava e tinha acabado de traduzir para uma amiga a música que ela escreveu, que a gente sempre cantava na igreja. Igreja americana. Daí o pastor de adoração enviou pro produtor, que hoje é o produtor do Jesus Culture, e falou: olha, a música que a Raquel, olha como ficou legal essa versão. Claro que eles não entenderam o português, mas assim, o som. Ficou. Eles foram ouvindo e falaram assim: uau, que lindo e tal. Daí o Jeremy, produtor do Jesus Culture, estava trabalhando com uma outra banda, na verdade, colombiana. E eles queriam fazer um projeto em inglês, espanhol e português. Na hora do português, eles perguntaram: você conhece alguém que poderia nos ajudar tanto com a tradução, com as versões das canções, quanto com o coaching? Daí ele falou assim: na realidade, conheço, vou contactar meus amigos e, né, te dou um alô. E daí acabou que, olha que incrível, a gente mora bem perto de Miami. Sim. E essa banda veio de Miami. E eles tinham o estúdio deles em Miami, só que eles estavam gravando lá na Califórnia, em Redding. Daí eles falaram assim: por que você então, Jeremy, não vem pra Miami? A gente pega a Raquel ali mesmo e a gente faz essa gravação em português lá. Trabalhei uma semana com essa banda, gente, foi muito divertido. Foi muito legal pensar que tudo que Deus fez na sua vida e as formas que Ele foi te preparando na hora certa, no momento certo, Ele puxa o gatilho. E a hora Ele faz acontecer, né? A hora que você vai ver, é tipo assim, você estava sendo preparada. Mas você estava sendo preparada vivendo, né? Não só assim, intencionalmente, também acidentalmente, porque tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele tem um propósito, um plano, né? Então, eu trabalhei nesse projeto, muito próxima desse produtor, nós nos tornamos muito amigos, porque a gente trabalhou assim, né? Ele aqui na mesa e eu no microfone falando, repetindo. E aí, mas aí, você fez a tradução. Fiz. E aí passou pro pessoal. Aí eles cantavam de lá. Sim. E aí você tinha que... Tipo assim, porque o gringo, na hora que vai falar o português, fala meio... Então, a banda deles era interessante. Era uma menina colombiana e o cunhado dela inglês, British, né? Então, ele teve mais dificuldade, lógico, porque ela falava espanhol. Mas na hora de você fazer um projeto de coaching pra pronúncia no português, o espanhol às vezes atrapalha. É mesmo? Porque a pessoa pensa que é como o espanhol, mas a pronúncia do português não é como o espanhol. A escrita é muito parecida. Se você ler, você compreende bastante. Então, o coaching, ele é quase palavra por palavra. Você vai bem devagarzinho. E aí demora um pouquinho? Como é que é? Demora muito. Nossa, às vezes você passa um dia fazendo uma música, enquanto se você tá fazendo a sua própria língua, em meia hora você grava a sua música. Em uma hora você grava a sua música. Né? Depende do seu vocal, como que foi seu desempenho, se ficou bom, se seu produtor achou que tá legal, vambora. Então, demorar um dia pra fazer uma música. Daí, naquela semana, ele falou assim: Raquel, eu tô tendo uma ideia pro Jesus Culture. O Brasil é tão, assim, conectado com o nosso ministério. Se a gente fosse fazer um projeto em português, você viria pra Califórnia fazer o coaching? Eu falei, claro!
E tipo assim, gente, na hora que eu falei, claro, eu falei assim, Deus me abençoe, Deus me ajude, Deus traga alguém pra cuidar das minhas crianças. Pra eu poder ir, né? Porque quando a gente, né, cuida da nossa família, né, se devota à nossa casa, quando a gente não tá presente, é complicado, né? Tipo assim. Mas foi maravilhoso. Na verdade, um grande obrigado pra minha cunhada, que 2 vezes veio do Brasil. Uau! E passou a semana na minha casa. E ajudou o Marcelo, e ajudou, né? Cuidou dos meninos pra mim, pra eu poder fazer esse projeto. Ai, que Tô legal. falando pra alegrar as mães, tá, Vicky? Porque às vezes você pensa assim, eu sou mãe, eu tenho as Não vai crianças, não tem como, né? Gente, Deus... E qual era a idade dos meninos? Ah, isso foi acho que em 2015, né? Então, eles tinham 10, 8 e 6. Tá vendo? Idades diferentes ainda, né? Se eu é. não falar, mas o meu é novinho, o meu é mais velho, dá trabalho. São idades diferentes. É, são idades diferentes. Mas eu posso dizer, assim, que logo depois, assim, demorou um tempo até eles colocarem o projeto e, né, se prepararem. Mas quando eles me chamaram, Kel, tá pronto, você vem. Eu fui e foi muito gostoso. Que legal. Foi E muito... aí, agora você fez com a Gabriela Rocha também? Sim. Recentemente com a Gabriela Rocha junto com a Kim. Esse projeto foi, assim, bem especial. Me senti hiper honrada, porque quando o produtor telefonou, ele falou, Raquel, se você não for, a Kim não faz. Uau! Então, nossa, né, gente, assim... desculpa, eu tô do lado de quem? Olha, tá vendo, né? Não, eu me senti assim super honrada, porque ela sabia o que era fazer um projeto em português. E, gente, é um grande desafio. É que nem a gente brasileiro ir fazer um projeto de gravação em alemão. A gente não fala nada de alemão ou japonês. Você vai ter que imitar os sons, né? Você imita. O Chris Kilala, ele falava assim, Raquel, pra mim, pro meu cérebro, eu tô falando em inglês. Ele falou, não tô entendendo nada, mas se você falar que é pra eu falar assim, eu vou falar assim. Confiança, né? Daí eu tive a oportunidade de conhecer a Gabriela também, ajudar ela só um pouquinho, porque ela tava super bem preparada no inglês pra fazer as partes dela. Mas foi lindo ver elas duas juntas, legal. Assim, né? 2 nações. E aí você fazendo parte disso, né? Dessa conexão, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, vem lá de trás, igual a gente tava falando, Sim. da preparação que você já passou com a sua família, quando foi pro Canadá. Sim. Enfim, dessa história toda. Foi legal, bem né? especial. Quando eu tava compartilhando no DT, não foi no DT, foi na conferência de mulheres, no Beautiful, né? Que teve em 2019. Eu falei uma coisa no meio do que eu tava assim compartilhando que eu nunca, na verdade, tinha pensado. Sabe aquele momento que Deus tá te mostrando, mas ao mesmo tempo você tá falando, mas que quando você muda muito na infância, que foi meu caso, assim, mudei muito de cidade, depois de país, depois volta pra cá, depois vai pra lá, é difícil. Você tem que aprender a agarrar e desagarrar, Sim. né? Apegar e desapegar. Yeah. Se você não apega, você não vive. Se você não desapega, você não sobrevive. Daí você vai embora e, tipo assim, parece que rasgou o coração. E realmente, todas as vezes que a minha família mudava, pra mim era um luto. Mas se você viver a emoção daquele momento, naquele momento, sara. Entendeu? Se você reprimir, daí periga, né? Num tempo futuro, você tá abatido, tá deprimido e não entender da onde veio. Mas o que Deus me mostrou durante aquele momento é que é treinamento apostólico. Porque a missão apostólica, ela é essa. Você vai aqui, planta isso daqui, e marca constrói, ali, né? Abençoa, começa e vai. Daí você vai pro outro, começa, abençoa, constrói e vai, né? É engraçado você falando isso, é muito o que eu tô vivendo agora. Não Nessa é, questão de Flórida, Nova York e não sei o quê. Então. Tá sendo muito isso. Eu até postei muito tempo atrás dessa questão, assim, tipo, da gente deixar mesmo a nossa marca. E quando a gente volta para aquele lugar, a gente, o amor que nós plantamos através de Jesus, a gente colhe também. Sim, é Isso verdade. É bem legal. Fica tudo ali, né? Fica tudo registrado. Vou compartilhar mais uma revelação que foi bem especial para mim. Eu sempre compartilho com a minha equipe, porque não vou contar a história toda, porque ela é um pouco longa, mas foi essa revelação de que enquanto eu mudava de cidades, eu pensava que eu tava pelo mundo afora, dispersando sementes, né? Como plantando sementes. E por um lado eu estava, mas nesse dia Deus mostrou diferente. Ele falou, Raquel, você pensava que para todos os cantos que você ia, você estava ali dispersando sementes, mas na verdade eu estava semeando você. Você era a semente. Né? Então, você deixou o marco da sua vida. Sim. De quem você era. Em 2018, eu pude voltar para Vancouver junto com o Marcelo. Que legal.
Foi Marcelo é o super, marido, tá, gente? foi super especial. Ele já tinha ido pra Vancouver, porque como ele é piloto, ele já tinha estado lá algumas vezes. Mas nunca junto comigo. Aham. E quando ele foi comigo, nós visitamos as escolas que eu Ai, estudei. legal. Contei as igrejas por onde a gente passou, a escola onde papai e minha mãe trabalhavam e tal. Onde papai estudou. Mas daí a gente encontrou um dos meus líderes de jovens, de 20 anos atrás. Uau! E ele ficou tão emocionado, assim, eu também, a gente se encontrar. E ele falou, Raquel, hoje a gente conhece muitos brasileiros, mas vocês foram os primeiros brasileiros que a gente ever conheceu, Uau, né? que legal. E assim, a gente deixou um marco. Eles falaram, a gente nunca mais foi o mesmo. Vocês, família quer, as meninas quer. Porque assim, a gente amava esse líder. Foi uma pessoa que impactou muito a nossa vida. Que legal, muito legal. Falando um pouquinho sobre o ministério, a gente vê que você é muito ligada ao ministério profético, né? Sim. Participou aí do Imersão 4, né? Sim. Foi quando eu conheci a Kel e o Marcelo também. Por isso que eu falo que as histórias são meio ligadas, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre o ministério profético, sobre ter participado da imersão, como é que é? Gente, quando eu tinha 18 anos na Jocum, eu recebi unção profética, né? Vieram profetas de várias nações ensinar e profetizar, encorajar, mas também liberar, né? Tipo, liberar a unção. E eu, sempre que era convidado, quem quer receber unção profética, eu ia. Eu ia e então abria a mão. Todo mundo. Sim, assim, os profetas, eles são o ofício do profeta para alguns, né? Para aqueles que Deus escolheu como os 5 ministérios que está em Efésios. Mas o dom profético, ele é para quem tem sede de fome, quem quer, né? Quem buscar, encontra. Ele é disponível, né? Então, eu fui, e uma das vezes que eu fui, um dos profetas falou, você tem unção profética que vem da sua avó paterna. E realmente, minha avó Célia Kerr, uma profeta, ela ainda tá viva, mas bem velhinha. Mas ela impactou, assim, ela teve um impacto muito grande. Ela teve uma reunião de avivamento na casa dela por mais de 50 anos. Uau! Ungiu muitas pessoas, a todos os ministérios. Mas ela em si era uma profeta, apostólica também. Mas, então, assim, a partir disso, assim, no meu período na Jocum mesmo, os tempos de adoração eram muito profundos na presença. E eu comecei a aprender a cantar o espontâneo. Eu comecei a aprender... Então isso vem lá de trás. A ouvir, assim, a voz de Deus fora das palavras que já estavam na música. Entendi. Na verdade, alguns anos antes, a Vineyard já estava lançando muitos CDs e os CDs deles eram de algumas conferências que chamava Winds of Worship, Ventos de Adoração. E a Rita Springer... Eu lembro que eles fizeram um na África do Sul e no começo de uma música lá, ela começa assim: Oh Lord, we praise you, we just want to worship you. E ela começa, antes da música começar, ela mesma começa a adorar. Então, eu já ouvia, mas eu não sabia muito como fluir nisso. E realmente, assim, o fluido profético, ele acontece muito na atmosfera profética. E como eu estava numa atmosfera profética, onde a Jocum reconhecia essa unção como muito valiosa para edificar, né, os estudantes, os alunos que estão ali, eu fui recebendo muitas canções. Mas foi um tempo, Vicky, que Deus me pediu para não cantar. Assim, eu não estava no palco, eu não tinha microfone, nada. Ele falou assim, Raquel, durante seu período aqui, eu não quero que você se identifique como só adoradora. Primeiro, você é minha filha. Se você não adorar, nunca mais. Se não sair uma nota da sua boca, não é isso que te define. Então, acho que pra mim foi forte, porque como eu vinha de uma família musical, eu acho que pode se tornar, assim, sabe? Uma coisa muito central. Quase uma idolatria, uma coisa assim. Então, Deus me pediu, eu entreguei. Mas, ao mesmo tempo, eu tava ali adorando, louvando. Então, desde lá, né, a adoração profética... Daí, assim, ao longo dos anos, o IHOP foi uma grande influência na igreja onde nós estávamos e eles são casa de oração com a combinação de adoração e oração. Então, adoração profética junto com a oração profética. Faz sentido? Assim, a intercessão que não é assim só, agora nós vamos interceder, tá todo mundo orando. Tem uma hora que aquilo acaba.
Mas se você colocar a adoração no meio, você tem um espaço, um descanso para oração, e daí você volta a orar. Entendi. Então canta, ora, canta, adora. E aí isso vai acontecendo no espontâneo ali. Sim, no espontâneo. Daí, tipo, também ouvi alguns CDs do Diante do Trono da Ana. Todo mundo conhece as partes que ela cantou espontâneas. Deixa eu tentar lembrar de alguma. Ah, não sei, assim, de cor não tá vindo na minha cabeça. Mas, assim, o Brasil canta as partes espontâneas Sim. como se elas fizessem parte da música, música, né? Mas foi o que Deus estava entregando naquele momento profético. Então, eu sabia que a Ana tinha essa unção e essa incumbência, assim, profética desde a minha juventude, mas eu já estava nos Estados Unidos. Então, eu fui ouvir o Diante do Trono aqui, né? Através de algumas amigas minhas brasileiras que já vieram com CD e DVD. Raquel, você precisa ver o que Deus está fazendo no Brasil. Mas Deus já falava comigo. Um dia eu estava escutando ela dando uma entrevista lá de Dallas. E ela estava com as crianças pequenas e tinha saído do Brasil, onde ela tinha bastante ajuda e blá blá blá. E eu também tinha os meus filhos pequenos. Então eu falei, quero ouvir o que ela tem pra falar. E enquanto eu ouvia, eu ouvi Deus dizer: os seus filhos vão ser amigos. Os seus filhos e os filhos da Ana, eles vão ser amigos. E eu falei assim: Deus, eu não sei como você planeja fazer isso, porque eu provavelmente não volto pro Brasil. E ela tá em Dallas só por um propósito, já ela volta, né? E não sabia, né, que a gente ia um dia estar aqui na Flórida durante um mesmo momento, por um tempo como esse. Mas, quando ela me convidou para fazer parte do Imersão, vi toda essa história para chegar no Imersão, foi bem especial. Gente, eu não sabia como que ia rolar. Eu tava, né, debaixo do ministério dela e, assim, convidada. Então, eu tava indo para fluir como rolasse, entendeu? A hora que rolar. Nem eu sabia tudo que estava acontecendo, quando estava acontecendo. Quando eu fui ouvir o Imersão, assim, chorei várias vezes, porque eu falei, gente... Você e todo mundo que escuta Imersão, né? Porque assim, meu Deus, a gente cantou tudo isso, meu Deus! Tipo, nossa, como que quando ela saía de uma parte, eu já entrava na outra e não tinha desconexão, não tinha... E não é ensaiado, é espontâneo mesmo. Não, nada, absolutamente nada ensaiado, né, Vicky? Então... Mas daí a gente, assim, alguns meses antes desse projeto, a gente teve um momento profético de intercessão com uma grande amiga nossa, intercessora, em que a gente trançou nossos cabelos juntos, assim. A gente fez esse ato profético e Deus falou que Ele estava conectando a gente, o nosso espírito, num lugar profundo para abençoar as nações. Então, assim, logo depois nós fomos pro Brasil e de repente a gente tá lá fazendo esse projeto juntas e... Assim, a gente se reconhece meio como gêmeas às vezes, no nosso espírito. Porque ela vai falar uma coisa e eu tô pensando, né? Eu vou falar uma coisa, eu vou cantar uma coisa, ela tá cantando. Então, tipo, é uma conexão sobrenatural. Profética. Exatamente. Bom, legal. E como você falou, você chorou e todo mundo chora ouvindo Imersão. É realmente eu tava lá, né? Foi quando a gente se conheceu, assim, rapidamente. Mas foi um tempo bem especial. Ô, Vicky, eu tava pensando esses dias, quanto que a gente cantou sobre cura, por exemplo. E foi em 2019. A gente não sabia que ia chegar o Covid. Foi uma das últimas vezes que a gente reuniu, assim, eu acho que, no número alto de pessoas. Sim. Eu acho que foi não teve mais como. Não teve mais como. Logo depois, quando a gente voltou pra cá, já começou a fechar tudo e tal. Mas quantas pessoas, quantos testemunhos de pessoas ouvindo do leito de hospital, numa cama em casa, com muitas dores no corpo, ou perto da morte, né? Sentindo, assim, uma afronta tão grande, assim, desse vírus. Fiquei pensando, também a gente cantou muito sobre alegria, a gente cantou contra a depressão. Amiga, é da unção, te lembra? Né? Unção de alegria. Mas é porque eu fico rindo demais e o povo fica falando que ela tá unção da alegria. Eu cantei essa, foi espontâneo que fluiu na hora, mas é porque eu lembro quanto que eu já vi a unção de riso. Você já viu o povo cair? Já. Cair no riso? Eu não sei como é que chama isso no português, mas... Não sei se talvez seja unção da alegria. Unção de riso mesmo. De Deus levar a pessoa a dar gargalhada, rir. E é de não conseguir parar, Não conseguir parar, de doer a barriga. E é comprovado que isso cura tantas coisas, né? Que o riso cura tantas coisas no cérebro. Mas pensei nessa questão da depressão porque o isolamento social, né? Ele tem essa capacidade de trazer depressão. Ou não, né?
Ou a gente se consolar no Senhor, Uhum. mesmo que a gente esteja dentro da nossa casa. Sim. Louvor em vez de depressão, né? Tipo, se levantando É. no momento que a gente poderia estar abatido. Aham. Então eu sinto que foi muito significativo também Com para o que a certeza. gente ia Ia viver, viver, né? e é porque tava vindo, né? Você já ouviu Imersão? Você já ouviu? Escreve aí pra gente qual que é a sua música preferida. Ah, eu quero ouvir os testemunhos, eu amo. Yeah. Ó, vamos fazer um ping-pong aqui rapidinho. Vamos, ok. Eu vou colocar uma palavra. Rapidinho, tá? Ops!